Você já deve ter ouvido falar que os estúdios são os novos queridinhos do mercado imobiliário. Mas será se realmente vale a pena investir em estúdio? Esse vídeo eu vou te contar a verdade que ninguém te conta e você no final dele vai chegar à conclusão se realmente vale a pena ou não investir em estúdios em 2024. Então curta este vídeo, se inscreva no canal e vamos direto ao ponto. Eu sei que quando nós falamos de estúdio, todo mundo vai falar de alta rentabilidade, alta valorização, alta taxa de ocupação, mas como em todo negócio, nem tudo são flores. E por isso, hoje eu quero lhe mostrar os prós e os contras de você investir em estúdio e apresentar qual é o cenário ideal para que você invista em estúdio e consiga ter uma alta rentabilidade e uma alta valorização. E no final, ainda vou lhe mostrar como você pode botar em prática este conceito que eu vou lhe apresentar. Imagine o seguinte, você compra um estúdio esperando que ele tenha uma alta rentabilidade, ou seja, ele gere uma renda passiva aí de 1%, mas ao decorrer do tempo você percebe que ele começa a ter períodos de vacância, ou seja, a sua unidade fica parada sem nenhuma locação. Isso faz com que o seu investimento tenha uma baixa rentabilidade e você comece a ter prejuízo. Problema? Você não analisou a região que você comprou o estúdio e provavelmente essa região ela não tinha como lhe entregar uma alta rentabilidade, ou porque ela está em desenvolvimento, ou porque tem muita oferta. E aí, quando você faz a demanda versus a oferta, você não consegue ter uma alta taxa de ocupação. A taxa de ocupação vai caindo à medida que as ofertas aumentam. Isso faz com que você tenha uma baixa rentabilidade. Isso acontece porque muita gente acredita que o fato de comprar um estúdio já garante uma alta rentabilidade, sendo que o sucesso do investimento em estúdio se dá muito pelo estudo de rentabilidade da região, a taxa de ocupação, o que essa região tem a oferecer, qual é o fluxo de pessoas que vão passar por aí, se o perfil das pessoas que moram nessa região, que vão passar por essa região, está ligado ao empreendimento que você comprou e a estratégia de rentabilidade que você vai usar. Agora imagine um cenário diferente. Vamos dizer que você compra uma unidade em um bairro que estava em constante valorização, que teria polos gastronômicos, polos industriais, muitas empresas migrando para este bairro, aumentando a taxa de ocupação, fazendo com que a sua unidade valorizasse. E isso se torna uma realidade depois de 2 anos. E você começa a ter uma renda passiva acima de 1%, percebe inclusive que comprou a sua unidade num preço mais abaixo, ela valorizou 30%, 40%. E isso se dá porque você acertou o time e fez um estudo adequado e correto da localização onde você investiu o seu dinheiro. Se você dominar isso, você vai deixar de ser só mais um investidor emocionado e vai passar a ser um investidor estratégico que domina as tendências do mercado. Isso porque nem sempre comprar uma unidade numa região que está sendo um sucesso é bom, porque você pode estar comprando caro e isso vai diminuir o seu ROI. Então, se você dominar isso, você vai ter uma alta rentabilidade, um alto lucro, uma alta valorização, fazendo com que você consiga construir um portfólio valioso. Se você colocar este conceito em prática, de analisar a demanda, a localização e o time da venda, você vai garantir com que os seus investimentos em estúdios eles sejam reais e sustentáveis, além de ter uma valorização alta e uma alta rentabilidade. Além disso, você não fica exposto a fatores externos do mercado, pois você comprou o imóvel no momento correto, com uma crescente valorização. Dessa forma, em qualquer problema que venha acontecer, você consegue vender o seu imóvel e ainda sair com um alto lucro. Isso acontece porque você comprou no momento correto, na localização estratégica. Agora nós vamos falar dos pontos práticos. Quais são as vantagens e desvantagens de investir em estúdio? Eu vou começar pelos riscos que você precisa considerar. Primeiro ponto é a alta vacância, ou seja, o período longo em que a sua unidade ela pode ficar vazia. Como os estúdios são mais focados em short stay, né? Ou seja, eles são mais focados em aluguéis de curta temporada, eles são mais sensíveis às oscilações de mercado. Então, por exemplo, muita gente investiu lá no Allianz Parque, né? Próximo do Allianz Parque, lá o estádio do Palmeiras, em São Paulo, que tem uma região muito legal. Porém, tem um período ali que não tem evento, o próprio período de férias dos jogadores, né? não tem jogos lá no estádio, e isso faz com que você não tenha a mesma taxa de ocupação e pior, pelo fato de quando tem um jogo ali, tem muita procura, você consegue aumentar a sua diária. Em períodos de baixa demanda, você vai ter que diminuir a sua diária e se você não tiver analisado bem se vai valer a pena, você pode ter inclusive um prejuízo. Outro exemplo que eu posso te dar é se, por exemplo, você investe em um local onde a demanda é muito grande, a demanda empresarial.
Então tem muita gente vindo de fora para aprender, tem curso, tem palestra, tem o pessoal que vem de fora para trabalhar naquela região, mas de repente, por exemplo, tem uma pandemia ou algo que tem uma influência aí para as pessoas estarem trabalhando no home office. Isso vai fazer com que você tenha uma menor taxa de ocupação. E se você não analisar este dado, e muitas vezes não é nem analisar, porque pode ser fatores externos, né, que a gente não prevê, mas eles ficam mais sensíveis e faz com que você tenha uma taxa de ocupação menor e, consequentemente, uma rentabilidade também menor. Então isso é um fator negativo na hora que nós estamos pensando no estúdio, numa visão de ter uma rentabilidade. O segundo ponto que nós precisamos analisar são as regiões onde a valorização ela é mais lenta por estarem saturadas. Quando isso acontece? Quando você tem muita oferta na mesma região e essa região ela não tem nada que sustente essa quantidade de oferta. Por que eu estou falando de que não tem nada que sustente? Amaury, existe algum cenário então que mesmo com muita oferta vale a pena eu comprar? Procure sempre um profissional para lhe auxiliar nisso que eu vou lhe falar agora, porque ele vai conhecer a região. Mas eu posso, por exemplo, usar o exemplo de São Paulo. Então, se você pega a região ali, por exemplo, Faria Lima, próximo da Avenida Paulista, Beneficência Portuguesa, é claro que estes locais eles não vão deixar de serem... o Beneficência Portuguesa vai sair daquele local. É muito raro isso acontecer. Uma estação de metrô não vai mudar de local também, é muito raro. A Avenida Paulista e a Faria Lima não vão mudar de local, eles vão ser sempre a Avenida Paulista e a Faria Lima. Isso pode fazer com que, mesmo com muita oferta, eu consiga ali manter uma valorização boa, porque a taxa de ocupação ela sempre consegue ser altíssima. Mas em casos diferentes, né, a não ser em casos muito específicos que você consegue fazer isso, ter muita oferta vai fazer com que você tenha uma valorização muito baixa e isso vai prejudicar os seus investimentos. Então, por exemplo, vamos dizer que você comprou em uma região lá e você esperava ter ali 35% de valorização, mas só tem 25, 20. Provavelmente essa região que você comprou não tinha nada que sustentasse a quantidade de oferta que tinha. Logo, com uma taxa de ocupação menor, não se tem tanta valorização. E aí você vai estar perdendo dinheiro. O terceiro ponto é não ter uma gestão profissionalizada. Isso pode gerar para você muita dor de cabeça e pode diminuir a sua rentabilidade. Como assim, Amaury? Olha, hoje nós temos empresas, por exemplo, como a Charlie, da Cirela, né, que nasceu dentro da Cirela, veio do ramo de hotelaria. Nós temos a House, que nasceu aí dentro da Vitacom, tem mais de 5 anos já de estrada, que são empresas que elas fazem a gestão da sua unidade de maneira profissionalizada. E o que elas fazem? Por que isso é tão importante? Imagina que, por exemplo, um ar-condicionado quebra da sua unidade às 3 horas da manhã. Você vai ter competência técnica e uma equipe para conseguir resolver esse problema? Você não vai. Se a gente estiver falando de ganhos, por exemplo, em períodos de alta, você tem uma inteligência artificial que vai alterar automaticamente o valor da sua unidade para mais, porque tem uma alta demanda ali que foi identificada naquele período, você não vai ter inteligência para conseguir fazer isso. Novamente, você vai estar perdendo dinheiro e perdendo tempo. Outro ponto importante que acontece é que, por exemplo, quando um hóspede vai sair, em regra no Airbnb, ele sai meio-dia. E aí você tem ali um período de limpeza para outro hóspede entrar, que é entrar às 15. Mas se você não tem uma equipe profissionalizada, você não vai conseguir fazer essa limpeza rápida. Logo, você vai precisar perder todo aquele dia de rentabilidade. E é menos um dia de dinheiro que vai estar entrando na sua conta. Então, a falta de gestão profissionalizada, ela faz com que você tenha uma menor rentabilidade e você tenha também maior dores de cabeça para resolver. Por isso que você precisa ter empreendimentos na sua carteira que tenham uma gestão profissionalizada, como eu citei a House, que ela faz tudo o que você precisa. Precificação, divulgação, limpeza, vistoria, check-in, check-out, tudo que você precisa para que você apenas tenha um trabalho que é receber o Pix na sua conta no final do mês. Agora nós vamos falar dos 3 motivos que fazem os estúdios serem uma atração para os investidores. E o primeiro dele é uma alta rentabilidade. E por que isso acontece? Porque os estúdios estão focados em short stay, ou seja, embora você compre uma unidade ali de 350 mil, 400 mil, você consegue ter uma rentabilidade muito maior do que um apartamento de 700, 800 mil reais. Por que isso acontece? O que é essa realidade do short stay, Amaury? Essa realidade de short stay é aluguéis de curta temporada, onde você não cobra por um ano o seu aluguel e você não tem ali um valor específico já para receber por mês. Você cobra pela diária. E o seu retorno está muito ligado à taxa de ocupação daquela região. Então, se você pega uma taxa de ocupação, por exemplo, aqui em Manaus, como a do Vieira Alves, você tem uma taxa de ocupação de 70%, 75% na verdade, que aí vai dar uma média de 22, 23 dias. Se você tem uma diária de R$200,
R$ 250, você chega ali a uma rentabilidade de R$ 5.600 numa unidade de 350 mil. Se você tem um apartamento de R$ 7.000, de R$ 700.000 para alugar em longa temporada, você vai conseguir alugar na mesma região ele por R$ 4.000, no máximo R$ 4.500, fazendo com que, tirando a taxa de condomínio, você tenha uma rentabilidade de 0,6, 0,5, que é o que os imóveis tradicionais entregam. Então, o primeiro atrativo de um estúdio é que ele entrega uma rentabilidade, além da sua valorização, acima de 1% ou de 1%. Segundo ponto, demanda alta e variação das pessoas que buscam esses apartamentos. Então hoje nós temos aí diversas pessoas que viajam, diversas personas que buscam esse tipo de empreendimento para passar em 4 dias, 10 dias, estudantes, empresários, engenheiros, médicos. Isso faz com que você tenha ali uma atratividade para as unidades de estúdio, porque esse tipo de pessoa que ele fica ali em curtas estadias, que tem altos volumes de trabalho, de estudo, eles precisam de um ambiente otimizado, pequeno, de fácil limpeza, que esteja bem localizado, e isso tudo um estúdio entrega para essa pessoa. Então o estúdio ele é atrativo também para esse tipo de público que está constantemente viajando, que precisa de localizações estratégicas, que precisa de praticidade na sua rotina. E, consequentemente, você tendo essa variação de público, faz com que você tenha uma alta demanda para essa unidade tipo estúdio, fazendo com que você consiga ter uma alta rentabilidade. O terceiro ponto é o baixo custo de manutenção. Então, se você provavelmente já teve um apartamento aí, alugou por longo prazo, você viu que você vai ter um prejuízo que precisa ser calculado, que é quando o inquilino sai. E isso acontece porque a pessoa que passa um ano no local, ela tem mais possibilidade de deteriorizar aquele local. Outro ponto também muito interessante é que apartamentos de 80, 100 metros quadrados, você tem que ter um alto custo para conseguir mobiliar eles, para você conseguir reformar eles. Diferente de um apartamento de 25 metros quadrados, que primeiro, as pessoas que vão passar por ele são pessoas que não ficam tanto no apartamento, então durante um período de um ano você não tem quase fazer reforma nesse apartamento. E o segundo ponto é que você vai gastar muito menos para mobiliar uma unidade de 25 metros quadrados do que para mobiliar uma unidade de 100 metros quadrados. E isso vai impactar diretamente na sua rentabilidade. Porque muitas vezes você pensa, eu tenho um aluguel aqui de um ano de R$ 4.000. Tira o condomínio de 1.000, sobrou 3.000. Essa é a minha rentabilidade, Amaury, R$ 3.000. Essa não é a sua rentabilidade. Porque se no final deste ano você tiver que gastar R$ 10.000, R$ 12.000 para reformar este apartamento, sua rentabilidade no fim das contas foi de R$ 2.000 em apartamentos de 600, R$ 700.000. O que não acontece com estúdios, que além de tudo isso, ainda são unidades mais baratas. Então, se nós formos botar aí na ponta do lápis, nós vamos chegar à conclusão de que os estúdios são mais rentáveis, principalmente porque eu diminuo o meu custo. Quanto menor o meu custo, maior a minha rentabilidade. Então, vale a pena investir em estúdios? A resposta é sim. Se você está numa localização estratégica, com um time de compra e tem uma estratégia bem definida para a rentabilidade. Se você viu sentido em investir em estúdio e você gostaria de um produto, aqui em Manaus a melhor opção é o Lume Vieralves Buy House. São esses apartamentos tipo estúdio, localizados no coração do Vieralves, um dos maiores polos gastronômicos, também empresariais de Manaus. Ele está localizado bem atrás ali da Santo Remédio, do McDonald's da Djalma Batista, onde você tem diversos produtos e serviços ao redor do empreendimento. O empreendimento também dá conta com um rooftop fantástico que vai ter academia, coworking, espaço para você fazer reunião, fazer evento, lugar para gravar podcast. Eles vão ter uma parceria da House, a House de São Paulo vai trazer toda a sua tecnologia para o empreendimento. Então, aquela realidade de você ter ali um secador de cabelo, uma chapinha, uma panela elétrica, mercado autônomo, uma adega de vinhos, uma mini farmácia, restaurante, cafeteria, tudo dentro do próprio empreendimento, fazendo com que o empreendimento seja muito mais atrativo para os passantes e tenha uma alta taxa de ocupação. Para quem não sabe, além disso tudo, aqui no Vieralves, ele foi o lugar certo onde o Lume deveria nascer, justamente porque nós temos uma taxa de ocupação de 85%. Aqui eu tenho clientes que têm unidades, por exemplo, que rentabilizam R$ 5.500, R$ 5.800 bruto, podendo chegar a uma rentabilidade de 1% ao mês. Então, se você ficou interessado e você gostaria de entender mais de como você pode
alavancar seus resultados, garantir uma alta valorização, pois o Lume acabou de ser lançado até 2027, e ter uma alta rentabilidade, ter uma estratégia assertiva para isso, você pode clicar aqui na descrição desse vídeo e você vai conseguir fazer o seu cadastro e eu vou lhe apresentar esse produto e qual é a melhor estratégia para que você alcance os objetivos que você deseja. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aqui o seu gostei, não esqueça disso, faça a sua inscrição e nós nos vemos no próximo vídeo.